Olá, amados, tudo bem? Nós estamos aqui no Redescobrindo o Evangelho mais uma vez. Esse é o terceiro episódio dessa série Redescobrindo o Evangelho. Você que ainda não viu, não assistiu os outros vídeos, vai aparecer para você aqui uma exclamaçãozinha, tá vendo? Você clica aí e você vai poder assistir a playlist. Tem uma playlist chamada Redescobrindo o Evangelho. Tem o número 1 e o número 2. Aí esse aqui é o terceiro encontro nosso aqui nessa série. Nós estamos falando sobre algo que é fundamental na nossa vida cristã, que é conhecer o Evangelho. Qual foi o Evangelho de fato que Jesus pregou para nós? E eu digo para você, vale muito a pena. Então nós estamos falando sobre alguns pontos sobre redenção, vamos falar de assuntos que são fundamentais. Por exemplo, só para você ter uma ideia, você sabia que uma das palavras mais importantes da Bíblia e pouco conhecida pelos crentes hoje, né, pelos evangélicos, pelos cristãos, aqueles que buscam Jesus, é a palavra propiciação. Às vezes a gente ouve essa palavra, mas a gente não tem noção do que isso significa. Assim como a palavra redenção, que é uma palavra-chave. Na verdade, redenção é a linha tênue que liga todos os livros das Escrituras Sagradas. Então, aqui nesse canal é para isso mesmo, para a gente crescer junto, aprendermos juntos. Então vale muito a pena, convide seus amigos, compartilhe esse vídeo e um presente que você me dá é dando like nesse vídeo. Se você der um like nesse vídeo, você já me abençoa bastante. Comente também, deixe seu comentário. Isso é muito legal pra gente, de propagar o Evangelho, né? Então, pra gente não perder muito tempo, vamos já entrar no assunto. Para quem assistiu o primeiro e o segundo vídeo dessa série Redescobrindo o Evangelho, no primeiro, eu falei sobre a importância da revelação de quem Cristo é e o que ele veio fazer. Em Mateus 16, quando Jesus faz a pergunta para os discípulos, e vocês, o que vocês acham que eu sou? E aí Pedro, pela revelação, né, Jesus vai declarar isso depois, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus fala assim, feliz és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então você percebe que todo o alicerce da vida cristã está baseado no quanto você conhece Cristo e o que ele veio fazer, mas não pelo conhecimento intelectual, mas o conhecimento revelado. Né? Então eu citei o texto de 2 Coríntios 5, 16, 17, que Paulo diz assim, a ninguém conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Já não o conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, quem é Cristo para você? O que você sabe a respeito, pela revelação que ele veio fazer? Porque isso está totalmente conectado com o alicerce da sua vida cristã. Um falso fundamento gera uma falsa casa, né? Um alicerce fraco. Então, quanto mais nós conhecemos pela revelação de quem Cristo é, o que ele veio fazer, mais nós vamos fundamentando a nossa vida sobre a rocha. Será que todo aquele que ouve estas minhas palavras, Jesus disse, e as pratica, é comparado a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Acho interessante Jesus trabalhar a questão do reino de Deus como uma construção, né? E tem um alicerce essa construção do reino de Deus. Então, aqui nesse canal é para isso mesmo, para a gente crescer no reino de Deus, no conhecimento. Vale a pena convidar sua galera, passa esse vídeo na sua célula, chama os seus amigos, pastores, e vamos crescer juntos no conhecimento da palavra de Deus. Bem, hoje nessa terceira série eu gostaria de falar mais, nós vamos focar hoje na intenção original de Deus. Eu esqueci de falar uma coisa, que no vídeo 2, né, se você vai ver na série, primeiro eu falei sobre a importância da revelação e na segunda parte nós falamos sobre a questão da justiça, que justiça para Deus, no reino de Deus, é a palavra tzedek, é pegar algo que está torto e colocar reto, é pegar algo que está fora do lugar e colocar no lugar. Não é isso que nós falamos? Nós falamos também que toda injustiça gera um clamor por justiça. E também gera uma acusação, né, contra Deus. Porque se Deus é bom, por que ele deixa as coisas acontecerem? E Deus tem uma resposta para toda injustiça na terra, e nós falamos sobre essa resposta em Lucas 18. Estou fazendo um resumo para você compreender, para quem não pegou aí os outros vídeos, mas é bom que você assista os outros para que você entenda, né, a lógica dos pensamentos aqui. Beleza? E Jesus então caracteriza essa justiça. Então é importante a gente compreender essa palavra justiça, porque mais à frente, quando a gente falar sobre o que Jesus fez na cruz e tudo, nós vamos receber a revelação. Beleza, irmãos? Então, vamos falar mais um pouco hoje. Eu quero falar sobre a questão da intenção original de Deus. Nós precisamos olhar para o Jardim do Éden, né, voltar para o livro das origens e reaver aqui alguns pensamentos que é importante, que são fundamentos, né, que estabelecem princípios, como Deus criou a terra, qual o propósito nisso, quando ele dá ordens ao homem, e a gente vai dar um vislumbre aqui panorâmico disso. Amém? Então, primeira coisa,
Também quando nós terminamos o segundo vídeo, eu falei sobre a diferença entre propósito de Deus e plano de Deus, né? O propósito é o fim, é o lugar onde Deus quer chegar, tá? E plano fala do meio para se chegar ao fim. E nós falamos de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito no texto é vida eterna, o plano é dar o seu Filho. Então nós fizemos aquela declaração, né, de que não é propósito de Deus salvar o homem, né? Salvação é plano de Deus, propósito é o meio, é o fim, e salvação é o meio para se chegar ao fim. Amém? Acho que esse ponto aí deixou bem claro. Então, se nós estamos falando do fim, do propósito, vamos dar um vislumbre, vamos perceber o propósito de Deus. Como a gente consegue, então, Gideon, compreender os propósitos de Deus? Nós temos que ir para o livro de Gênesis e perceber aqui a intenção original de Deus. Então, quando Deus criou a terra, né, toda essa intenção original de Deus, que fala do fim, do propósito de Deus, né, se encontra nos elementos centrais, né, do plano de Deus, que estão escritos ali em Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e alguns elementos do capítulo 3. Então, nós podemos ver na criação da terra, na própria criação, as intenções de Deus quando criou todas as coisas, e nós vamos compreender então para que o Evangelho, por que Jesus morreu na cruz e para onde nós estamos indo. Então vamos começar hoje, né, falando dos aspectos da criação. Primeira coisa que nós podemos ver como aspecto da criação é a bondade da criação, tá? Você que gosta de anotar, você percebe que não houve erro na criação. Ela foi estabelecida e ela é sustentada por Deus. Deus criou todas as coisas, tá? Então, se Deus criou, é perfeito. Não tem como melhorar. Esse é um ponto importante. Quando eu falo do número 7, em 7 dias, né? A gente sempre fala para falar do 7, que é o número da perfeição. Mas por que é perfeito? Porque o 7 não é só o número da perfeição. Ele fala da completude, algo que se completa. É muito perfeito, é completo, é muito bom. E quando Deus cria uma coisa, ele não precisa melhorar. Todo homem, você sabe que os homens são assim, né? Você compra um iPhone 5 hoje, depois vem um iPhone 6, está sempre melhorando, mas não tem como melhorar porque é completo, é perfeito. Você percebe uma bondade na criação? Você acorda de manhã, vê o sol, vê a lua à noite, vê os pássaros, a cor dos animais, o jeitinho engraçado do cachorrinho, né? Lembra que Romanos 1:20 fala que os atributos invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então você olha para a criação e você percebe, você já entrou num jardim? Quando você entra no jardim, dá vontade de sorrir. Há um sentimento gostoso dentro do jardim, o barulho dos passos. Quando eu vou para a roça, por exemplo, lá em Valadares, vou visitar os meus avós e vou para a roça, o sentimento é um sentimento gostoso. Parece que aquele lugar foi feito realmente para nós. E eu ouvi um pai espiritual dizer para mim que foi comprovado na ciência que é importante que todo ser humano tenha um momento de estar a sós ou com a família, mesmo numa fazenda, tendo contato com a natureza, né? Às vezes sair da cidade para um lugar bem gostoso. Você já percebeu que os maiores moveres de Deus acontecem nos nossos retiros espirituais mais do que no templo, quando a gente está no templo? Né? Parece que tem algo nesses lugares que é gostoso, por isso que eu vejo Jesus se separando, indo para o monte orar, porque realmente existe algo na natureza, né, que dá a impressão que nós estamos perto de Deus. Ela revela tanto o seu poder quanto a sua divindade, ela traz grandes revelações do Criador. Muitos estudiosos da natureza, como na Discovery Channel, já entregaram a vida para Jesus ou ficaram espantados com as maravilhas da criação. Isso é tremendo. Então a gente percebe uma bondade na criação. Colossenses 1,16 diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. Então você percebe que existe na bondade da criação, ela revela que a Bíblia revela que ela foi criada por Deus, né? Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus céus e terra. E também ela foi criada para Deus.
né? Como eu falei, Romanos 1:20 fala sobre tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade, claramente se vê pelas coisas que foram criadas. Ela foi criada por Deus, ela foi criada para Deus. Colossenses 1:16 fala, foi criada por Ele e para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Também, nessa bondade da criação, ela mostra, a palavra de Deus mostra que ela foi criada e ela por Deus e para Deus, e ela é sustentada por Deus. Hebreus 1:3 fala que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra, né? Todas as coisas são sustentadas pela palavra de Deus. A sua respiração agora é sustentada por Deus. Até os ateus são sustentados por Deus. Tá bem? O segundo aspecto dessa criação original de Deus que nós encontramos no Éden, isso aqui é interessante, porque a Bíblia revela que a criação, tudo foi criado para a habitação da humanidade. Pensa comigo, são nos 7 dias da criação, né, quando Deus começa a criar as coisas ali, você percebe Deus criando as coisas, já como se fosse um pai preparando o quarto do filho, né? E a Deus criou a terra para ser um ambiente perfeito para o desenvolvimento da humanidade. E esse aqui é um ponto importante, porque nós já vimos filmes, né, que tem aquela teoria engraçada de que uma pessoa no filme é abduzida numa espaçonave e ela entra numa sala secreta nessa espaçonave, aperta o botão e de repente aparece toda a história do universo mostrando como foi criada a Terra. E aí fala que, aí mostra a imagem dos ETs que vieram aqui há muitos anos atrás e colocaram aqui, botaram os seus ovinhos aqui na Terra, né? Essas teorias malucas aí que acontecem. Mas não, a terra foi criada por Deus, para Deus, sustentada por Deus pela sua palavra e para ser um lugar, um ambiente maravilhoso para que ele possa caminhar no nosso meio, assim como ele caminhava com Adão na viração do dia, trocando altos papos com ele, dividindo seu coração com Adão e Eva. E você pode ver isso em Gênesis capítulo 2, do 7 ao 9. E outro ponto importante que eu já falei aqui, né, eu já terminei dizendo isso, que ela foi criada para a comunhão com o Criador. Todo o ambiente, né? Nós sabemos que Deus não é bem quisto na terra. Por isso que hoje existe o martírio, muitos cristãos estão morrendo. Ainda Deus ele não é bem recebido nessa terra. Não há um ambiente, né, para que Ele possa caminhar conosco. Deus criou a terra para isso. E ele vai restaurar todas as coisas. A Bíblia fala sobre a restauração de todas as coisas. Então, preste atenção nesse ponto aqui que eu quero dizer para você. Quando nós estamos vendo aqui as intenções originais de Deus na criação, no início aqui no jardim, esse aqui é o propósito de Deus. Amém? Então, o fim será a restauração do início. O fim será a restauração do início. Tá bom? Então nós percebemos da bondade da criação, ela foi criada por Deus, para Deus, sustentada por Deus. Ela foi criada para ser a habitação da humanidade e também para ser um lugar onde nós poderíamos ter uma comunhão com o Criador, assim como era no Éden. Esse é um ponto muito importante, ok? Agora vamos olhar o mandato de Deus, a ordem de Deus para o homem, porque esse ponto também ele é muito importante para você compreender os básicos nas Escrituras Sagradas. Gênesis 1, 26 ao 28 diz assim, Gênesis 1, do 26 ao 28 diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou. E Deus lhes disse, presta atenção, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, alguns pontos aqui é muito importante a gente perceber em toda essa conversa, dessa ordem de Deus para o homem, tá? Porque isso aqui estabelece alguns fundamentos. Primeiro, Deus disse, seja frutífero, multiplique e encha a terra. Então, o que é interessante é que Gênesis 1:11, quando fala sobre multiplicar sobre toda a terra, Deus fala sobre a multiplicação. Lembra quando Deus estabelece aquele princípio de que um cachorro nasce um cachorro, né? Você multiplica seres à sua imagem. Então uma planta, um pé de abacate sempre vai dar abacate. Se você pegar um pé de manga, pegar a semente, plantar, vai nascer um pé de manga.
Tá? Quando Deus estava dizendo para o homem se multiplicar, o que realmente está por trás disso? Porque o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando o homem, à imagem e semelhança de Deus, vai construir, vai ter um relacionamento com a sua mulher e vai nascer um filho, o que iria nascer? Um filho também à imagem de Deus. Então a ideia de Deus era multiplicar a sua imagem sobre a terra. Uau, isso é tremendo, né? Então toda a criação iria multiplicar a sua semelhança. O homem multiplicaria a imagem de Deus. E a imagem de Deus fala sobre a sua própria santidade, a santidade de Deus multiplicada por toda a terra. Amém? Lindo, né? Então isso é muito legal. Segundo ponto também aqui na ordem de Deus, registrada em Gênesis 1, do 26 ao 28, ele mostra para nós que a ordem na criação se daria pela submissão a Adão. Presta atenção, a ordem na criação, né, se daria pela submissão ao homem original, Adão. Então, Jesus viveu essa realidade, ou seja, pelo menos Jesus manifestou, ou nós podemos degustar desta realidade na vida de Jesus. Vocês lembram quando ele amaldiçoou uma figueira? A figueira morreu. Vocês lembram quando Jesus andou sobre as águas? Isso está registrado, né? Mateus 8, 26 ao 27, depois você pode anotar aí, Mateus 21, 18 ao 19. Quando Jesus andou sobre as águas, pensa comigo, quando Jesus andou sobre as águas, você acha que aquilo ali é um milagre? Não, claro que não. Aquilo ali é a realidade do Éden. Já para pensar que o homem original pode andar sobre as águas, né? Agora eu vou falar algo para vocês que é um pensamento meu, tá? É coisa minha, tá? Isso é pensamento meu, gente, por favor. Não é nenhuma doutrina, nada não. Mas eu creio, né? Eu já vi alguns filmes, assim, eu já vi um filme que tem a ficção do filme é uma pessoa que consegue ter, o cérebro vai desenvolvendo e chega a 100% do seu funcionamento, já que o homem só tem um terço, se eu não me engano, do cérebro funcionando. E nessa ficção mostra, à medida que a pessoa vai aumentando a capacidade cerebral dela, ela consegue mover até os objetos, né? E então, eu penso que o homem no jardim, com 100% do cérebro, ele poderia conversar com os animais, ele poderia se comunicar com os outros animais. Isso é um pensamento meu, né? Quando eles veem a serpente falando, deixa isso para lá, vamos viajar muito não. Mas é interessante, né? O homem 100%, imagina 100% funcionando. Se nós, com um terço, nós criamos o avião, né? Tantas coisas que a gente pode criar, a capacidade que o homem tem, essa criatividade vem de quem? Vem de Deus. Já viu como o homem está sempre criando coisas novas? Né? Eis que faço nova todas as coisas. É como Deus, a gente tem ainda, a gente pode degustar em nós essa coisa que Deus nos deu, esses dons, essas capacidades que o Senhor nos deu. Isso é muito lindo. Então, quando você vê o homem, Jesus andando sobre o Éden, você está vendo o homem original andando sobre o Éden. Nós podemos ver, degustar das realidades do Éden, vendo em Jesus manifestando as realidades do Éden. Eu não quero viajar muito na maionese, mas você lembra quando Filipe trasladou? São realidades do Éden para mim, né? Então a gente pode ver essas manifestações na igreja de Atos, é muito forte, muito forte. Então Jesus viveu essa realidade. E o terceiro ponto aqui para a gente destacar também, falando das intenções originais, olhando para o jardim, olhando para o Éden, começando a compreender tudo isso aqui, ele diz: domine sobre todas as coisas, né? Esse plano, essa ideia de dominar, o plano de Deus era homens governando na imagem de Deus. Reino de Deus não é Deus governando a terra. Reino de Deus é o homem, a imagem de Deus, governando a terra. É Deus governando, mas indiretamente, né? O homem diretamente. O homem é a imagem de Deus governando sobre a terra. O homem, o que aconteceu com o homem? O homem perdeu a imagem, o pecado ofuscou a imagem, e a imagem é o que nos autoriza no reino de Deus. A imagem de Deus em nós, né? Você lembra que em Romanos 8, Paulo fala que a criação está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Os filhos de Deus é a imagem de Deus. A terra, ela obedece todo aquele que possui a imagem de Deus em si. Né? É aquilo que nos dá autoridade. A terra olha para nós, e se ela não vê Deus em nós, a imagem de Deus em nós, ela não vai nos obedecer. A criação ela acaba se revoltando contra nós, né? Então,
E é muito interessante isso, porque você vai entender o processo de santificação, né, na nossa vida, é tudo para produzir em nós a imagem de Cristo. A manifestação dos filhos de Deus tem a ver com isso, que vai acontecer, por exemplo, no reino milenar. Mas vamos lá. Esse plano ele não foi revogado com o pecado, ok? Não foi cancelado, ele continua. O projeto de Deus é o mesmo. As intenções de Deus continuam. Deus está construindo de novo, Ele quer construir, Ele quer nos levar de volta para o Éden, amém? Isso aqui faz parte do plano eterno de Deus. Esse plano não foi revogado com o pecado apenas afeta a capacidade do homem de dominar. O homem perdeu a autoridade, tá? A responsabilidade ainda é nossa. Deus, olha só, Salmo 115 fala que os céus são do Senhor e a terra deu ele aos homens para habitar. E também às vezes a palavra habitar tem a ver com governar. Quando diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo, ou Deus está entronizado em meio aos louvores do povo. A palavra é usada para habitação e governo de Deus. Tá? Então, Deus deu a terra para nós governarmos. Isso é responsabilidade do homem. O homem, por exemplo, você vê Adão dando nome aos animais, né? E Deus respeitou isso em Adão, porque essa é a nossa responsabilidade de colocar em ordem toda a criação. A terra é nossa responsabilidade. Então imagine, como eu falei no último encontro, um prédio cheio de apartamentos, eu sou o dono desse apartamento, Deus é o dono da terra, dos céus e da terra, amém? Mas, a partir do momento que eu alugar um apartamento do meu prédio, que é meu apartamento, eu alugo para você, agora a responsabilidade é sua de cuidar desse apartamento, até ponto de eu não posso nem entrar nesse lugar se você não me convidar, porque nós temos um contrato, nós temos uma responsabilidade, amém? Da mesma forma está acontecendo aqui na terra, nós somos os responsáveis. Olha esse ponto, Deus nos deu autoridade para governar a terra, e o que o pecado fez foi que ofuscou a nossa imagem, e nós perdemos essa autoridade entregando nas mãos de outro, que é Satanás. Você lembra quando Satanás levou Jesus na tentação e mostrou todos os reinos desse mundo, da terra? Ele falou assim, tudo isso me foi dado. Quem deu a ele? Ele enganou quem e acabou recebendo essa autoridade? O mundo jaz do maligno. Então qual é o papel da igreja hoje? Quando você lê Mateus 28, que diz, quando Jesus fala assim, depois que ele morre na cruz, né? Ele fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Nós somos o corpo de Cristo, toda a autoridade foi recuperada por Jesus na cruz. Nós vamos falar sobre isso também. Muito bem, vamos ver para outro ponto aqui. Então nós temos aí o problema do pecado, né? E esse ponto nós vamos falar no próximo encontro nosso. Mas antes de falar do problema do pecado, eu quero ler um texto para vocês, chamar a atenção para vocês, botar, né, mexer na sua mente aí, para a gente compreender, terminar nosso encontro de hoje, para não ficar muito grande o vídeo. Porque nós sabemos que a intenção de Deus, quando nós olhamos para o jardim do Éden e vemos as intenções de Deus para o homem, ele construiu um lugar criada por ele, para ele, né? Sustentada por ele, e coloca o homem nesse lugar, nesse ambiente de ser um lugar de comunhão e do desenvolvimento da humanidade, ok? Deu ao homem a autoridade para governar esse lugar, ponto. E a ideia de Deus era multiplicar a sua santidade sobre a terra. Ponto. Esses são pontos fundamentais para a gente compreender as Escrituras. Nós estamos vendo então a intenção de Deus. E a intenção de Deus é para onde nós estamos indo. O fim será a restauração do início. Porque falando início que a gente está vendo em Gênesis, que é o primeiro livro. E Efésios 1, do versículo 9 em diante, diz assim, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, tanto as que estão na terra. Espera aí, só deixar uma pergunta para você meditar, para você pensar. Por que o apóstolo Paulo diz de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra? As coisas espirituais e as coisas naturais. Ele falou, tornar a congregar, tornar a fazer, vamos dizer assim, tornar a fazer, tornar a congregar em Cristo. Por que ele usou essa frase de tornar a congregar? Porque um dia era convergido em Cristo, era congregado em Cristo, céus e terra em um só lugar. Uau! Como se a terra fosse, os céus, a terra, fosse um sobrado,
onde o homem às vezes podia subir e Deus podia descer. Você lembra quando Deus mostrou uma escada para Jacó? Ele viu os anjos subindo, Deus está mostrando o projeto. Eu estou reconstruindo de novo a passagem para que céus e terra se encontram e voltam a ter esse relacionamento. O homem pode subir e descer. Céus e terra num só lugar. Muito forte, irmãos, muito forte. Eu espero que você tenha gostado do encontro de hoje. No próximo semana a gente vai falar sobre, vamos dar mais alguns passos aqui e vamos crescer juntos, amém? Por favor, dê o seu like aí no vídeo, tá? Você vai me abençoar bastante. Se você comentar, então, melhor ainda, compartilhando com seus amigos no seu zap aí, nos seus grupos. Chama a galera pra cá, chama geral pra cá. É nóis, Deus abençoe, gente. Até a próxima.